Sobre esses novos dados da balança comercial brasileira, eu converso agora com Renato Veloni, professor de economia do IBMEC aqui de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. Vamos lá. Prazer é todo nosso e que essa nossa parceria continue aí ao longo de 2026, professor. Queria começar perguntando o óbvio. Como é que a gente atinge um superávit em meio a um tarifaço? Pois é, é um belo de um resultado, né? Inclusive um pouquinho até acima das expectativas de mercado. Ontem saiu o Boletim Focus, né? Consolidando ali uma expectativa de superávit de 63 bilhões, veio 68. Então, dado que a gente só tinha ali metade de dezembro ali como surpresa, né? O ano estava quase que inteiramente consolidado. Então, vem um resultado muito bom, principalmente dado esse cenário, né, que como você, Vitor, bem colocou, né, bastante desafiador. É um cenário em que as cadeias aí de suprimento do mundo estão se reorganizando, né, aquela questão do nearshoring e tudo mais, as tarifas, não só americanas, mas também de outros parceiros comerciais. Quer dizer, isso, como o ministro bem colocou aqui na sua coletiva, é um resultado que vem a ser um esforço muito da diplomacia brasileira. O esforço está sendo incrível nesse sentido de abrir novos mercados para novos produtos. Então, para a gente ter uma ideia, não é fruto de uma relação com um país, com a China ou com os Estados Unidos, mas a gente teve mais de 40 mercados em 2025 que tiveram o seu recorde de compras de produtos brasileiros. 40 mercados. Então, eu estou falando aí principalmente de Canadá, Índia, Turquia, Uruguai, Paquistão, é um país também gigante. Então, é um desenvolvimento de mercado que é feito intencionalmente pelo governo brasileiro, e é claro, a parte principal disso, né, são os nossos empresários, os nossos investimentos, a nossa qualidade como fornecedor de produtos competitivos. Então, aqui seria a principal parte, né, dessa equação. Então, temos aqui, começamos o ano com uma boa notícia. Pois é, né, Renato? Eu queria entender, dentro desse contexto que você traz sobre o nearshoring, você citou o Uruguai, por exemplo, mas você cita o Paquistão, que não representa muito esse conceito que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos crescente, né? Pensando, por exemplo, nas relações também de Brasil com o México, eu queria entender qual que é o papel de fato das tarifas de Donald Trump para que o Brasil e, evidentemente, outros países do mundo buscassem outros parceiros comerciais relevantes, dado uma queda de 66% nas exportações brasileiras aos Estados Unidos ao longo do ano passado. Pois é, aqui a grande surpresa é que o Brasil acabou se saindo muito bem nesse cenário. É um cenário que foi conturbado para a maioria dos países, agora, principalmente para aqueles países que trabalham com setores industriais, setores de maior valor agregado. Então, a questão aí de nearshoring é mais quando a gente está falando de produtos que têm, né, uma cadeia ali de produção envolvendo muitos países, cada um agregando um pouquinho mais tecnologia, um pouquinho mais de valor. Agora, os produtos, né, basicamente, que o Brasil exporta são os produtos mais in natura, né, produtos primários. Então, quer dizer, no mundo inteiro, seja um país próximo ou um país distante, vai precisar, né, essencialmente das nossas commodities, do nosso petróleo, da soja, minério de ferro, carne, café, celulose, enfim. Então, eu acho que os nossos produtos eles são tão demandados que a gente acabou conseguindo dizer, olha, Estados Unidos, se você não está comprando, tem quem compre. E a gente conseguiu nisso realocar a nossa produção, né, as nossas exportações, e inclusive esse cenário bagunçado todo acabou elevando preços, né, de produtos que a gente exporta, e isso acabou ajudando também, mais um efeito colateral ali positivo nesse caso para os nossos produtos. Professor Renato, queria entender, dado esse cenário completamente adverso que a gente acompanhou
ao longo de 2025, com as tarifas de Donald Trump, a gente pode considerar esse resultado pontual ou ele pode se tornar algo frequente? A gente pode ver ele se repetir, por exemplo, ao longo de 2026, exatamente pelo firmamento dessas novas parcerias comerciais? É a aposta sim, tá? A expectativa é que as exportações subam ainda mais. A gente está falando aqui de um patamar recorde de 2024, que foi superado ainda em mais 3% em 2025, e as nossas estimativas por aqui estão de crescimento de mais entre 5% e 10%, tá? Para o ano que vem. Para o ano que vem, já para esse ano, né, de 2026. Isso exatamente pra, pela consolidação do efeito desses novos mercados abertos. Então, muitos desses mercados eles foram abertos aí ao longo do ano, alguns inclusive no último trimestre. Então, a gente em 2026 vai ter o efeito do ano cheio desses novos mercados, né? Desde janeiro até dezembro. Então, só aqui a gente já tem um efeito base importante. Um outro ponto seria tá aqui, lógico, é uma questão de cenário, né? A gente não tem nunca como garantir, mas a gente imagina uma relação bilateral com os Estados Unidos, que é um parceiro, claro, importante, menos tensa nesse ano. Né? Então, principalmente ali o segundo trimestre, o terceiro trimestre de 2023, né, que foi bastante confuso, aquele mês de agosto, setembro, outubro. Então, se a gente imaginar um ano de 2026 sem esse trimestre conturbado, já gera um efeito base também importante. Então, dadas as cartas na mesa, quer dizer, sem contar as novidades que certamente virão, sejam positivas ou negativas, mas assim, mapeando com as informações que a gente tem hoje de base, a gente pode imaginar, sim, exportações crescendo de maneira contundente aí, contundente imaginando já um patamar recorde que estamos hoje. Então, entre 3% e 10% a expectativa de aumento de exportações e de importações. A nossa projeção é de aumento no ritmo atual, ou seja, crescer ali entre 5%, 6%, 7%, dado um país que vem crescendo. É natural esse movimento de crescimento de importações. E aqui um ponto importante das importações em 2025, porque uma grande parte desse crescimento, né, das importações foi no setor de máquinas e equipamentos. Ou seja, eu estou falando de bens que são utilizados para aumentar a nossa produtividade, a produtividade da nossa indústria, dos nossos negócios, é o que a gente chama, né, de bens de capital. Então, não só o valor é importante, como a qualidade do que a gente está importando também está sendo interessante, uma boa notícia aqui para a gente. Dado esse cenário, professor, muito rapidamente para a gente encerrar, queria entender como a economia da China ela poderia impactar essa balança comercial brasileira ao longo desse ano, pensando exatamente nesse contexto geopolítico arredio que a gente tem vivido, dado que é um dos maiores consumidores que a gente tem, principalmente das commodities, né? E queria que você fizesse uma correlação rápida com essas exportações também dos bens manufaturados, dado que os Estados Unidos são o nosso principal destino de exportações, né? Sim. Bom, aqui, Vitor, sem dúvida, os dois maiores riscos que a gente tem são os nossos dois maiores parceiros comerciais, né? Estados Unidos e China. Então, Estados Unidos, a gente imagina que o pico de tensão já ocorreu e a partir de agora tende a se pacificar, a se organizar mais. Agora, esse outro, o nosso segundo maior ponto de atenção é com a China, que, aliás, já iniciou aí nosso ano com uma notícia não tão boa, né? Com limitações, com imposição de cotas para exportação de carnes, né? Sendo que é um destino muito importante para a gente. Então, é claro que a julgar das decisões comerciais, das decisões bilaterais que a China pode impor, isso vai ser um risco, sim, né, para o nosso resultado aqui em 2026. Agora, pelo menos eu não encontrei nenhuma consultoria, nenhum banco, enfim, alguma instituição que esteja planejando tensões bilaterais nesse ano com a China mais relevantes do que o que a gente teve com os Estados Unidos no ano passado. Então, é claro que surpresas sempre podem acontecer, mas não é isso que está no nosso cenário base, tá?
Então, nós temos aqui a situação da carne. Agora, lembrando, né, a cota que foi colocada já é uma cota de exportação brasileira com o padrão mínimo de imposto, é uma cota parruda, bastante significante. Né, o que seria o adicional de imposto seria só em uma cota bem menor e que o Brasil ainda está negociando, né? A gente não pode tomar isso como um dado já final, uma notícia que já esteja ali com uma história que já esteja com um ponto final. Então vamos ver, tem muita diplomacia nisso. O ambiente vai ser conturbado, mas o nosso corpo diplomático tem se mostrado aí bastante habilidoso para lidar com esse cenário. A ver que essas perspectivas otimistas elas se confirmem ao longo do ano e a gente vai conversar muito sobre isso. Professor, conversei com o Renato Velloni, professor de economia do IBMEC aqui de São Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Legal, Vitor. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Prazer é nosso. Forte abraço.